Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 54. Eu sou o Rodrigo Bibo e adoro ser palanque para divulgação de qualidade. E eu sou Victor Fontana e todo trabalho jornalístico fica aquém do olhar do especialista. Olha. Bom, eu sou o Thiago Pereira e você poderia me explicar isso como se eu tivesse 5 anos? Muito bom. Eu sou o Gabriel, também conhecido como Gabu, e peixes bois amamentam seus filhotes pelo sovaco e golfinhos gostam de fofoca. Muito bom. Bom. E eu sou o Reinaldo José Lopes, sou jornalista de ciência e, como eu sempre digo, jornalismo científico é uma coisa muito difícil, mas é melhor do que trabalhar. Então, vamos que vamos. Olha só esse time de peso que a ABC2 reuniu aqui para falarmos sobre divulgação científica. E antes que você pensa, vou pular esse episódio que isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque você é um consumidor, seja passivo ou ativo, você consome divulgação científica e é bom que você saiba como funciona todo esse rolê, porque você como um consumidor pode ter critérios aí. A gente vai conversar sobre isso. Prazer receber o Gabu aqui pela primeira vez, golfinhólogo. Meu, que coisa sensacional. Seja bem-vindo aqui, Gabu. Obrigado, Bibo. É um prazer gigantesco estar aqui. E pela primeira vez também, Reinaldo José Lopes, especialista em Tolkien, envolvido com as traduções, legendas. E é isso. Tem golfinho na mitologia do Tolkien, não? Misturar os Cara, assuntos. tem muitos... Tem monstros marinhos no séquito do Ulmo, né? Que é o Vala, o espírito angélico dos mares, das águas e tal. Mas eu não lembro de uma menção direta a golfinho, não. Tem um poema do Tolkien, que é inspirado naqueles bestiários medievais, que chama Fastitokalon. Que é como se fosse a ideia do São Brandão, o santo irlandês, que desembarcou numa ilha nas viagens dele, e a ilha saiu nadando, supostamente seria uma baleia ele. Então tem essa figura no poema do Tolkien, mas golfinho que eu me lembro não tem. Golfinho não, né? Mas tem da espécie ali, né? Tem cetáceos. Olha aí. Gente, quando o cara manja, é incrível. E então aqui, Vitor Fontana, voltando ao Bibotalk. Prazer, Vitor. É muito legal sempre te ter aqui. Cada dia mais parecido com uma baleia, né? Pra ficar no tempo. Meu Deus Todos nós. Mas quem não engordou? Tem cromossomo Y e vai envelhecendo, vai Exatamente. É um destino inevitável. Meus amigos, então é isso. Vamos ouvir os recados laboratoriais com a doce voz da Ana e a gente volta daqui a pouco. Ei Bibo, ei gente, hoje eu queria falar de um recente projeto da ABC2. Para nós que gostamos de uma boa conversa, o Prosa ABC2 é a nova série de lives no Instagram da ABC2. Nosso querido Thiago Pereira apresenta e conduz conversas temáticas com líderes de grupos de estudos de várias regiões do Brasil. Cada live funciona como uma mesa de conversa, onde é compartilhada experiências vividas em cada grupo, como superação de conflitos entre ciência e fé, benefícios da comunidade, o cristão na academia, frutos colhidos, formas de estudos, pessoas que foram abençoadas através do grupo e muito, muito mais. Já estamos no 4º episódio. E se você ainda não ouviu, tem a degustação lá no nosso Insta, mas você também pode acessar nosso canal do YouTube e buscar pela playlist do Prosa ABC2. Ouve lá. E se você ainda não faz parte de um grupo, já se inscreva. E tem a Unus Mundus, revista digital da Academia ABC2 que continua com novos textos. Eu queria ressaltar as colunas dessa revista, com textos inéditos, relevantes e atuais a cada semana. Em Logos Omnia, por Roberto Covolan, Fronteiras do Saber, por Marcelo Cabral, Ciência em Revista, por Gustavo Assi, e Ressonâncias, por Guilherme de Carvalho. E tem a newsletter da Unus Mundus com todas as novidades que você recebe em seu e-mail. Acesse lá, dá uma olhada nas colunas e todos os textos que essa revista oferece e aproveite para se cadastrar na newsletter Unus Mundus. Fiquem ligados, tem 2 livraços chegando por aí que serão lançados no próximo mês pela ABC2. É isso, por aqui a ABC2 não para. Segue a gente e fique por dentro de tudo o que acontece na ABC2. Divulgação
divulgação científica, pelo nome, divulgação científica. Mas, e aí, todo cientista, ele deve ser um divulgador? Porque, às vezes, eu vejo que essa galera é muito inteligente e a gente pressupõe que cientista é alguém inteligente. A gente faz essa dedução, né? Pessoas de jaleco branco geralmente são inteligentes e tal, e cientistas, aquela coisa toda. Mas, às vezes, não sabe se comunicar. E aí, onde a gente tem, às vezes, um problema nessa divulgação. Ou não é um problema. Todo cientista tem que ser um divulgador, ou não. É preciso existir outros meios, outras pessoas para ajudar nessa divulgação. É uma pergunta bem ampla que a partir daí a gente começa a discorrer e depois eu quero saber também como é que vocês se envolveram com divulgação científica e por aí vai. Mas vamos definir o que nós queremos dizer com divulgação científica num primeiro momento. Quem quer começar? Pois é, não sei se eu até deveria traçar um pouquinho a distinção, já começa complicando, né? Entre divulgação científica e jornalismo científico, que é o que eu faço. Eu faço um pouco das duas coisas, mas no meu caso, eu fico com um pé em cada canoa, mas no caso de jornalismo eu acabo tendo que trabalhar com notícia, com uma coisa mais quente. Então não basta falar de coisas legais sobre ciência e explicá-las, mas coisas que são quentes, que são novas, que estão ali na fronteira do conhecimento, com todos os prós e contras que tem nisso, né? Então, às vezes, tá na fronteira, não tem consensos, tem polêmicas, tem a questão também de interesses políticos, sociais, econômicos que estão ligados à ciência também. A ciência não é essa coisa pura, deslocada, né, daqui do chão, da terra, não, tem tudo isso no meio também. Então, o olhar jornalístico pra ciência tem um pouco desse viés, e um viés um pouquinho mais crítico também. Será que a gente deve ou não seguir determinados caminhos como sociedade pra falar de ciência? E divulgação, pelo menos como eu vejo, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas tem esse aspecto um pouco mais de, por um lado, explicar a ciência. Pode ser a ciência de que tenha 300 e 500 anos, mas que ainda esteja valendo, como a ciência do Galileu, ou a ciência do Newton, a ciência do Einstein, lá do começo do século XX. Então, essa coisa de explicar. E tem um lado também, acho que, de seduzir as pessoas pra ciência, de mostrar pras pessoas o apelo, a beleza, o lado estético e simplesmente divertido que a ciência tem. Acho que é aí que eu colocaria um pouco a distinção entre as coisas. Não sei se o pessoal concorda. Antes de vocês concordarem com o Reinaldo ou discordarem, Reinaldo, tu conseguiria agora sim, a queima-roupa, dar um exemplo, porque o que você falou sobre o jornalismo científico ali me chamou muito a atenção, me lembrou inclusive os tempos pandêmicos, Sim. Me lembrou muito a divulgação científica no tempo da pandemia, onde a galera falava muito do viés político no jornalismo e tal. Tu consegue dar algum exemplo pra galera perceber bem essa diferença que dentro da tua compreensão é o jornalismo científico e a divulgação científica? Consegue exemplificar como se eu fosse uma pessoa de 5 anos? Eu acho que, bom, a coisa mais simples eu já falei um pouquinho, que é a questão da novidade. O jornalismo científico, ele meio que acompanha o conhecimento científico. O James Webb bateu uma foto diferente. Exato. Ou se não, tipo, acabaram de achar, digamos, um novo fóssil de hominídeo, né, de ancestral do ser humano, e ainda não tem um acordo entre os cientistas sobre o que aquilo significa. Que lá é um ancestral direto do Homo sapiens, tá mais próximo do Neandertal, tá mais próximo de um Australopithecus. Idealmente, eu tenho que refletir esse debate. No caso da pandemia, acho que é um pouquinho diferente, porque tinha um outro elemento muito importante do jornalismo, que é a utilidade pública, né? Você passar uma informação pro público que seja relevante pro cotidiano dela e, no caso, pra proteger vidas mesmo, que era o caso da pandemia. Exato. Nesse caso, eu achei que as coisas entre divulgadores e jornalistas até caminharam bastante alinhadas, mas por quê? Porque era um momento em que tava tudo muito quente, as pessoas descobrindo em tempo real mesmo. Era incrível, né? Você tinha 10, 15, 20 artigos científicos novos saindo sobre o vírus da Covid, a doença, enfim, todo dia, toda hora, né? Então, era o esforço de tentar manter as pessoas atualizadas com a informação mais confiável possível para que elas pudessem tomar decisões informadas para se proteger, para proteger suas famílias, suas comunidades, né? Então, nesse caso, acho que não sei se talvez seja o melhor exemplo, porque as coisas caminharam muito, muito juntas mesmo. Eu acho que talvez o caso do Átila Yamarino, ele sirva como uma boa maneira de fazer essa diferenciação quando a pandemia chegou. O Átila ficou conhecido para um público mais amplo por causa da pandemia, mas ele já falava de ciência há muito tempo antes. E o que ele fazia... E pra muita gente também antes, né? Ele cresceu muito, mas ele já tinha um público bem grande. Tinha lá era grande, 2 milhões de inscritos no Nerdologia. Era grande, mas era de nicho, talvez, né? Era um nicho, talvez, né? Sim. De repente, o Átila Yamarino tá na boca do MBL. Muda a editoria até. Se fosse falar em jornalismo, muda até a editoria. De repente, você tá vendo o cara sendo citado por um deputado. Bem ou mal. E aí, é precisamente essa transição que aconteceu com o Átila que eu acho que marca bem uma diferença entre divulgação científica, como divulgadores em geral, que muitas vezes, para responder a tua primeira pergunta, Bibi, muitas vezes são pessoas de fato envolvidas em alguma medida com a academia, e o jornalismo
o jornalismo ele é um campo de disputa mais espinhoso. A minha frase no começo, que eu falei que todo texto jornalístico ele fica aquém do olhar do especialista, ela é uma frase do Caio Túlio Costa, que foi ombudsman da Folha de São Paulo, foi secretário de redação da Folha. Secretário de redação é um posto alto dentro de um jornal, tá? E ele falava isso com... Só tá abaixo do dono, praticamente. É só abaixo do dono. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Depois ele foi ombudsman do IG, lembra do Internet Grátis? O IG tinha lá, tem ainda um portal de notícias, já foi uma coisa maior. E ele falava isso com frequência, que o texto jornalístico ele sempre fica aquém do olhar do especialista. Por que eu tô trazendo essa frase? O jornalista científico, ele tem um tipo de atividade de responsabilidade, que como o Reinaldo colocou, ele tá no front, ele tá na ponta, ele tá lidando com o que tá acabando de acontecer, e que é um trabalho de pisar em determinados mindinhos do pé de quem é cientista e pisar nos dedões do pé de quem tem interesse na pauta. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? E o caso do Átila, isso ficou absolutamente evidente. O Átila, quando ele pega o estudo britânico para fazer a fatídica live que ele faz, que é a live que faz com que ele seja conhecido muito para fora do nicho como dele. Apocalipse, como é que é o profeta do Apocalipse, né? Foram 3 milhões de mortos, né? Foi essa, né? O trabalho que ele tá fazendo ali, embora ele seja um divulgador científico, é praticamente um trabalho jornalístico no sentido de lidar com a notícia quente de um modelo que acabou de ser publicado para um contexto específico do Reino Unido, e depois desse trabalho, que é praticamente idêntico ao de um jornalista, que é divulgar um modelo, agora ele vai fazer um trabalho de divulgação e análise. Bom, dito isso, como que eu explico o que esse modelo significa para todo mundo? E o que isso poderia significar para o Brasil? É um trabalho espinhosíssimo. O trabalho do jornalista científico é assim, ó. Se você tá com a vida muito boa, não tem ninguém para te criticar, não tem ninguém torrando a sua paciência, e você tá em busca do incômodo, vire um jornalista científico. Por quê? Porque o cientista vai te encher a paciência de um lado, e quem tem interesse na pauta, interesse econômico na pauta, vai te encher a paciência do outro. Ou interesse político na pauta vai te encher a paciência do outro. Então, o Átila, quando ele pega o modelo britânico, traz pro Brasil, faz uma adaptação do que seriam aqueles números pro Brasil, de um lado você vai ter um monte de estatístico, de matemático, ou mesmo de gente da epidemiologia, mas que trabalha nessa área mais de modelagem, e vai falar, pô, não é assim que faz essa adaptação, cara. Tecnicamente, você não pode fazer desse jeito. Do outro lado, você vai ter um monte de gente que fala, putz, é o profeta do apocalipse, porque vai mexer com esses interesses econômicos, interesses políticos e gente que está interessada na pauta. O divulgador científico não necessariamente ele tá lidando com esse tipo de coisa. O Sacani, quando ele tá falando, explicando o que é um buraco negro, o Sérgio Sacani, quando ele tá explicando o que é um buraco negro, ele não tá mexendo com esse tipo de ouriço. Ele não tá se deixando espetar por esse tipo de coisa. Só queria pegar esse gancho, né, e tem a ver com a pergunta que o Bibo fez no começo, que, assim, se todo cientista deve ser um divulgador, mas aí pode inverter também, né? Todo divulgador deve ser um cientista, né? E aí a gente pensa, né? Porque às vezes tem essa cobrança, será que quem que vai fazer isso? É o cientista mesmo? Ou a gente deixa isso nas costas do jornalista? O cientista, ele não precisa ser um bom divulgador, ele precisa ser um bom cientista. E quando eu pensei nesse time aqui hoje, né, pra gente falar sobre isso, eu pensei, assim, rapidamente eu pensei no nome do Gabu, querido amigo, um coração gigante, né, Gabu? E eu pensei no Reinaldo, que o Gabu, ele é biólogo, tá fazendo doutorado lá nos golfinhos, golfinhólogo, e o Reinaldo é jornalista, tá fazendo comunicação científica de ciência, mas não só de ciência e fé junto, né, e de ciência e religião. Então são duas pessoas muito diferentes que trabalham com essas coisas, com formações diferentes e com esses setores diferentes, né? Eu acho que o Reinaldo mais na área jornalística, o Gabu mais na área de divulgação, que tem a ver com isso que o Vitor acabou de falar, né? Ou seja, né, isso já mostra que a gente tem duas vertentes importantes pra gente dissociar. Elas caminham juntas, mas são coisas diferentes para se fazer, né? E cada uma exige cuidados diferentes, exige informações diferentes, né? E como eu falei, né? Talvez nem todo cientista precisa ser um divulgador e nem todo divulgador precisa ser um cientista. Como é que vocês veem isso? Na verdade, vocês concordam com isso? Voltando no que o Renato falou, né? Vocês concordam ou discordam sobre isso, né? Eu queria ouvir o Gabu falar também. Bom, assim, a questão da divulgação científica, ela é, em termos bem simples, traduzir o que a ciência está produzindo para que outras pessoas que não estão no meio acadêmico, não trabalham com ciência e tecnologia, possam entender o que está sendo
sendo feito. Então, assim, de forma bem resumida, esse é o papel da divulgação científica, traduzir o nosso academiquez, né? As palavras difíceis, para que todo mundo possa entender e, inclusive, saber o que a ciência está sendo feita, ter acesso, né? Democratizar o conhecimento. Pensando dessa forma, eu acho que o exemplo da pandemia em si é um caso muito atípico, muito particular, porque essa relação entre cientista e jornalista, ela era muito sutil, existiam ainda necessidades que precisavam ser resolvidas na questão de comunicação, só que a pandemia meio que acelerou isso. O jornalista foi obrigado a aprender sobre divulgar ciência, e o cientista, que às vezes não é um bom comunicador, e aí respondendo a questão, eu acho que nem todo cientista deve ser divulgador, você acaba tendo que aprender a explicar para o jornalista o que você está fazendo. E eu tenho um exemplo muito bom que eu gosto, que é a da Luísa Caires, né, que é uma jornalista também, e ela está muito mais próxima, né, dos cientistas, acho que de outros jornalistas, porque ela faz esse trabalho de divulgação sobre ciência e jornalismo há muito tempo também. Eu lembro que ela falou numa palestra que, assim, quando ela fala com um pesquisador, ela pergunta assim, o que é a sua pesquisa e o que não é a sua pesquisa? Porque aí o próprio cientista vai elencar pontos do que não é, porque o que acontece é o cientista tenta explicar o que ele está fazendo, o jornalista anota lá e entende de uma forma, ou às vezes deturpa a mensagem ou a frase que um jornalista falou, às vezes por falta de conhecimento ou por uma questão de gerar um clickbait mesmo, né? Então, esse diálogo, eu acho que ele estava caminhando nos dois, mas a pandemia fez com que as coisas fossem aceleradas de uma vez, sabe? E aí, óbvio, gerou muitos problemas, porque pelo que eu ouvi de cientistas e jornalistas falando sobre isso, é que teve muitos erros e acertos. E aí gerou esse espaço, às vezes, de fake news, de informações atravessadas, um diz uma coisa, outro diz outra, né? O furo da notícia. Então, foi dois caminhos que eles estavam tentando conversar, mas aí agora eles precisaram correr bastante por causa da pandemia. Então, não sei se a pandemia é um bom exemplo para explicar o básico de divulgação científica. A pandemia foi um extremo para todas as áreas. Eu concordo, é verdade. É uma outra discussão, né? Mas às vezes a pressa, né? Em querer dar o furo, em querer divulgar primeiro, atrapalha um pouquinho o rolê, né? Tem um monte de coisas que atrapalha, Bibo. Eu, quando trabalhava em redação, assim, uma das coisas que é bastante comum, e às vezes eu fico pra morrer, é que o jornalista, ele é um especialista em generalidade. Quando ele é muito bom, ele é um especialista em texto, mas nem sempre. Então, o que acontece? O jornalista, ele não é um especialista em biologia, em cetáceos. Muitas vezes ele não sabe a diferença da baleia e do golfinho, e não tem problema não saber, desde que ele saiba na hora que ele vai escrever e que ele ouça o especialista certo para poder conferir as coisas. Mas assim, a gente tem problema, um choque aí, que também é devido, e eu acho que a pandemia nesse sentido até foi mais ou menos positiva, que é o seguinte, entre jornalistas, e eu fiz a faculdade, eu trabalhei em redação, entre jornalistas, a educação básica sobre como a ciência funciona, sobre como ela é, essa educação básica, ela geralmente é muito baixa ou inexistente. A pandemia trouxe um pouco desse conhecimento básico para geral, de saber o que é um p-valor, de ter uma noção básica de como estatística funciona, do que é uma meta-análise. De maneira geral, o jornalista não sabe muito bem essas coisas. E aí a gente precisaria, e precisava, e tá acontecendo ainda bem, de gente que é da academia, colocar as caras dentro do jornal, na internet, para fazer com que essas coisas sejam devidamente conhecidas, para fazer com que essas coisas tenham as devidas adaptações linguísticas, para que a gente tenha condição de fazer algo ser inteligível para o público em geral, mas sem você perder tanta precisão quanto geralmente se perde. Vou falar da minha área agora, não como jornalista, mas como acadêmico, que é a área bíblica. Eu fico para morrer às vezes. Recentemente os caras estavam falando do capítulo de Mateus escondido. O capítulo de Mateus escondido. E aí o que acontece? Acharam um capítulo escondido do Evangelho de Mateus. Não acharam um capítulo escondido do Evangelho de Mateus que não existia. Acharam o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. O capítulo 12 estava escondido. Que o capítulo 12 estava escondido em algum lugar, né? É muito bom esse teu vídeo, inclusive. Foi muito bom esse teu vídeo. O capítulo 12 estava escondido atrás de um outro texto. Os caras jogaram ultravioleta, acharam um outro texto, por trás do texto estava escrito, né? Eu olhando para a página, de bater o olho, eu sei que aquilo não é a data que os caras estavam divulgando
jogando na matéria, por causa da tipografia. Ah, era um palimpsesto, é isso? Era um Exatamente. Putz, grila, e virou o capítulo escondido. Então, pois é. Bom. A minha crítica não é nem essa. A minha crítica é você alertar o veículo de mídia que, olha, isso tá impreciso. Você pegar o autor do estudo que tá pedindo, pelo amor de Deus, parem de dizer isso, porque não é assim. E ainda assim você não ter uma errata. E pior, como é uma coisa feita, sei lá, na cabeça do jornalista tem alguma coisa a ver com o Oriente Médio, isso aí, em vez de ir para editoria de ciência, vai para editoria de internacional, que é uma outra coisa dentro do jornalismo que, assim, quem que é o cara que tá cuidando dessa jossa? É um cara que tá habituado com um determinado tipo de linguagem. Então, infelizmente, e eu sou um defensor da grande mídia e apanho no ambiente cristão porque eu fico defendendo grande mídia, infelizmente, nesses casos, a grande mídia dá razão para quem me bate. Exato. Então, o que acontece? Existe um déficit educacional a respeito do que é ciência, de como ela funciona, de como as diferentes áreas da ciência trabalham, quais são os seus pressupostos, o que é um artigo científico, o que não é um artigo científico. Na pandemia, isso pelo menos ficou um pouco mais claro para muita gente. Tem gente que antes não sabia que revistas científicas publicam artigos opinativos que não são científicos. Agora tem gente que sabe, dentro de redação. Então, assim, o cara vai lá e fala, novo estudo diz o seguinte. Aí você vai ver qual que é o estudo, não é estudo porcaria nenhuma. É algo que foi publicado numa revista científica, mas foi um artigo opinativo. Que é um negócio que eu tenho minhas dúvidas se revista científica deveria fazer também. Mas isso é uma outra... Isso é uma outra discussão. Mas assim, como o público geral conhece pouco como a ciência funciona, e porque a academia gosta de se fechar no seu mundinho, o público geral continua sabendo pouco como a ciência funciona, o jornalista nada mais é do que um cara do público geral, então ele também conhece pouco de como a ciência funciona. Então precisa, sim, do cara do jaleco abrindo o celular e fazendo vídeo pro TikTok. Vixe, que medo. Para dar o lado da academia do biólogo, é praticamente a mesma coisa. Então, a gente estuda tudo para escrever um bom artigo e conversar com os pares, né, como a gente fala na academia, né? Ou seja, alguém que vai entender todo academic case que eu falar. Mas a gente não tem disciplinas ou discussões sobre comunicar ciência. Agora a gente está tendo lugares que sim, até mestrados e doutorados sobre divulgação científica, sobre comunicação científica, mas isso é algo muito novo. A visão que a gente tinha na universidade sobre divulgação científica era o estagiário no museu, era o pessoal que levava os bichos empalhados e os ossos na feira. Exato. Isso é divulgação científica, mas a gente tinha só esse exemplo. Quem faz isso? São os estudantes, são os alunos, os iniciais que não estão ali desesperados com as suas teses, né? E aí tá aprendendo e tem a paixão de contar o que está aprendendo, ou fazendo um estágio em um lugar. Então esses eram os primeiros divulgadores científicos, né? Com a pandemia e as redes sociais, aí sim, criou-se esse outro perfil, mas é aquilo. Como a gente não tem os trejeitos, né? Os traquejos da comunicação, e assim como o jornalista que tem a ciência da comunicação, né? As metodologias, não tem a metodologia e a ciência do que é algo específico, como o Vitor falou. Então, para você ver que tanto uma área quanto a outra tem esse déficit, né? Agora que as coisas estão se juntando. Eu concordo que tem um problema de formação, que é, primeiro, da população brasileira como um todo, mesmo no caso de pessoas com formação universitária em jornalismo, em ciências humanas em geral, tem esse preconceito em relação às ciências naturais, que é preconceito e também é falta de formação, de entender como funciona, que é um entrave. Isso tá em todos os níveis, do repórter pangaré, foca, como a gente disse, que acabou de entrar, até o chefão dos chefões. Essa deficiência existe em tudo quanto é lugar. O que acho que o que falta mesmo é sair justamente do que tinha sido falado do modelo do especialista em generalidades. Não dá. Numa sociedade tecnológica, científica complexa como a gente vive, não dá pro cara que vai escrever sobre essas coisas, ou vai fazer vídeo sobre essas coisas, enfim, ficar nesse modelo do generalista que apenas vai ouvir a pessoa certa. Eu acho que demanda uma coisa que, em parte, vai ser antes de ele começar a trabalhar, e em parte vai ser durante a experiência de carreira, mas que ele idealmente se torne cada vez mais especialista naquilo e na ciência como um todo, mas até numa sub-área da ciência mesmo, para poder cobrir aquilo com o máximo de propriedade possível. Porque senão, mesmo com a maior das boas vontades e com a melhor vontade de buscar as boas fontes, vai sair bobagem. Então acho que realmente o grande gargalo é a formação e investimento em formação por parte pelo menos dos grandes veículos que têm recurso para isso. Um jornal como a Folha,
a Globo, as grandes redes de televisão a cabo também, que são noticiosas, não tem desculpa para não investir na formação de pessoas nessa área, eu acho. Só para complementar também isso, é assim, a ciência, né, às vezes não estimula a divulgação científica. Tem pesquisadores que não gostam da divulgação científica, acham que as pessoas leigas, vamos chamar assim, não deveriam ter acesso a essas informações e essa conversa só devia existir entre pares. Então, tem muitas universidades e pesquisadores renomados que veem o divulgador científico uma ralé da ciência, assim, que você não devia fazer biologia, se é que você quer falar de comunicar, você devia fazer jornalismo, que aí também entra esses preconceitos entre outros cursos, né? Então, assim, tem muito cientista que acredita que o pesquisador deve ficar, assim, no seu pedestal de mármore, ele é, né, o soberano do conhecimento e que esse conhecimento não deve ser compartilhado para qualquer um. Então, a gente também enfrenta não só a questão da dificuldade da comunicação, mas a dificuldade de pessoas da nossa própria área entenderem que isso é importante e que a gente precisa comunicar a ciência. A pandemia foi um excelente exemplo para mostrar o quanto a gente ainda precisa se achegar à comunidade, né, às pessoas do cotidiano, para elas entenderem o que é ciência. Mas sim, a gente enfrenta problemas, inclusive dentro da própria academia. Eu falar que eu sou divulgador científico, eu gasto tempo, eu gasto dinheiro e eu estou perdendo de, por exemplo, escrever um artigo científico para Nature, eu estou divulgando sobre, sei lá, como é que golfinhos nadam para outras pessoas no Twitter, né? Então, a postura é completamente lunática e até, eu diria, suicida, inclusive, da parte da academia, que tem essa... Mas tudo bem, né? Toca o barco. Como disse o filósofo Kit Estreza. Sim. Ô pessoal, uma pergunta. Tem um jornalista, eu esqueci o primeiro nome dele. A gente vai fugir um pouquinho do tema fé e ciência para ficar um pouquinho no campo da divulgação e da consulta da informação. Mas é o Speer, como é que é o nome? É o Juliano Speer que fala sobre... Juliano Speer, Se eu não me engano, é ele que tá por trás do... Ele é sociólogo, ele é cientista social, então, mas... que escreve sobre evangélicos na Folha. Exato. Né? E aí ele tem um Ele lance... é cientista social, Isso. Exato. E ele fez um lance que eu achei legal, aí Vitor me corrige, o próprio Reinaldo, que também é do mesmo órgão aí, mas se eu não me engano ele tem um observatório, onde ele reúne evangélicos para opinar sobre tema dos evangélicos, e a ideia dele ali é que o órgão que quiser uma informação vindo de pessoas que são de dentro do movimento, podem consultar ali informações que talvez com um pouco mais de precisão. Não sei se isso tem funcionado, como é que isso está rolando, e se tem alguma coisa assim para a área da ciência, que parece ser uma saída bacana, né? Minha experiência dentro da redação. Precisa o jornalista querer, tá? Entendeu? Porque o que acontece? Vou te falar como lá atrás, como editor de economia. Economia é uma das áreas mais... Meu Deus, Vitor, de show da Taylor Swift a editor de economia. Mas enfim, continua. Eu fui editor de economia antes de trabalhar com a Taylor. Mas enfim, isso é outra história. Exato. Cuidado que vão vir atrás do Vitor para pegar os ingressos que sumiram, hein? Cuidado que isso vai ser um problema sério. Pois é. Mas editoria de economia é uma das editorias mais judiadas no que diz respeito à informação técnica. Por quê? Porque economês, cara, o economês é chato. De novo, o debate político contamina muito a informação técnica, então é difícil mesmo, até para quem é formado na área, às vezes navegar no que está sendo falado. Só que assim, existem lugares onde você pode recorrer à informação. Assim como você tem um observatório como esse para falar sobre evangélicos, para falar sobre economia é a mesma coisa. Só que você tem um tempo extremamente escasso para redigir a sua matéria, um editor para editar, e outra coisa, depois do advento do jornalismo digital, muitas vezes o que é escrito não passa por um editor. O redator vai lá e publica direto. Eu fiz isso N vezes, nos grandes portais aí que vocês conhecem. Então, muitas vezes não dá tempo. Agora, o que dá tempo? Formadores de opinião sérios, gente que tem um alcance muito grande, deveria ter esse tipo de preocupação. Nem sempre tem. Então você volta e meia vai ver... Ah, cara, eu vou citar nomes porque eu sempre faço isso, né? Então não tem problema. Você vai ver um cara do tamanho do Marco Antônio Villa falando deuterônimo pra falar sobre evangélicos. E aí, qual que é o problema? É ele falar deuterônimo? Não, o problema não é ele falar deuterônimo. Tudo bem, todo mundo erra. O problema é que quando ele fala deuterônimo, a minha tia-avó, que é evangélica, que estuda a Bíblia desde criança, que não tem educação nenhuma, mas que estuda a Bíblia desde criança e é evangélica, o argumento que ele fizer sobre evangélico depois, ela vai falar, ih, esse cara não sabe de nada.
Entendeu? Então, existir um lugar onde há informação é ótimo. O trabalho do Juliano é excepcional, ele não é bom. Mas precisa o jornalista dar bola. E existe isso, inclusive, em relação à informação sobre o próprio jornalismo, sobre o fazer jornalístico. E muitas vezes o jornalista também não dá bola. Então, esse nome, Observatório, ele não me deixa não lembrar do Observatório da Imprensa, que é precisamente um lugar sobre como fazer jornalismo, que critica o jornalismo. Mas a gente não lê isso no dia a dia e tal. Agora, por outro lado, jornalistas especializados, e não só jornalistas, divulgadores científicos especializados em subcampos, podem fazer excelentes trabalhos. E podem, às vezes podem mudar um pedacinho de um campo. E eu vou dar um exemplo sobre isso, Bibo. Talvez o Reinaldo tenha acompanhado isso, não sei se ele chegou a acompanhar. Mas, um tempo atrás, uma doutora na área de origens do cristianismo de Harvard publicou o que seria o Evangelho da Mulher de Jesus. Meu Deus. Você acompanhou essa história? Eu acompanhei a história, sim. É Karen King, não é? É Karen King. Não. Exatamente. Exatamente, é Karen King. Ela publicou isso, tinha lá os manuscritos e tal, tinha uns pedacinhos de Era do tamanho de um cartão de crédito o manuscrito, era um fragmento minúsculo, assim, eu lembro. Como são muitos desses fragmentos, Sim. tá? Como são muitos desses fragmentos quando a gente pega em papiro, principalmente. E aí o que acontece? Você tinha lá o papiro, em algum momento mencionava o que seria a Mulher de Jesus, aquilo ali estava datado, tanto o papiro quanto a tinta estava datado do século VII, mais ou menos, então não era algo muito relevante para Jesus histórico, mas era algo relevante para a história da igreja, história da recepção da figura de Jesus. E na época foi considerado assim, poxa, que negócio, que uma grande descoberta e tal. E aquilo estava tudo escrito em copta. Quando os caras que eram especialistas em copta viram o texto, eles falaram, pô, a gramática tá esquisita. Então, os testes químicos do papiro, da tinta, estavam dando a datação correta, mas a gramática do texto não estava batendo. E aí foi um jornalista que fez um tipo de apuração que só jornalista faz e que cientista não faz, que é ir atrás de quem era o dono do papiro. Mano. Só que era um jornalista que ele era especialista na sub-área. Tá me falhando o nome do cara agora, eu queria lembrar. Não vou lembrar também. Ele escreveu um livro recentemente sobre a história, mas ele publicou essa história primeiro numa revista normal, não numa revista científica. Ele publicou na The Atlantic, que é tipo a Piauí dos Estados Unidos. É a Piauí, ele publicou exato, é a Piauí, na The exatamente. Atlantic. Publicou lá na The Atlantic porque ele foi atrás do dono do papiro. Porque a Harvard comprou de um cara. Ele foi atrás do cara que era o dono, e o dono era um baita de um trambiqueiro. Nossa, que ganhou uma grana, hein? Parabéns, Harvard. Ganhou uma graninha. Com trambiques que excedem muito a área da papirologia. Ele descobriu, assim, a história é fascinante, eu até recomendo quem puder ir atrás. Ele descobriu que o cara fugiu da Alemanha Oriental no período da Cortina de Ferro. Ele fugiu da Alemanha Oriental a nado e depois mudou pra Flórida e fez uma fraude na área de autopeças na Flórida. Nossa, mano. É uma história completamente maluca. Esse cara era o dono do papiro. Quando ele descobriu que esse cara era o dono do papiro, entrevistando ex-sócio do cara, entrevistando o cara, que isso é trabalho de jornalista. Mas é apuração, como o Reinaldo falou, de gente que tá especializada num subtema. Ele sabe quem é que tá olhando pra descoberta e falando, opa, tem alguma coisa estranha. Aí ele puxa o novelo pelo fio e descobre essas coisas. E aí foi descobrir o quê? Que era uma fraude mesmo. Caraca, cadê a série da Netflix? Ele era um entusiasta do Copta e ele escreveu o texto. Parabéns. Engajado, muito engajado. Essa história é do outro mundo, essa história, cara. Como mudou o subcampo? Isso é importante dizer. Como que mudou o subcampo? Isso daí deu margem para se perceber que algumas publicações na área de origens do cristianismo, o peer reviewing não estava sendo feito do jeito que deveria ter sido feito. Qual que é essa palavra que tu usou, Vitor? Revisão por peguei. pares. A revisão dos pares, desculpa. A revisão por pares não estava sendo feita do jeito que devia estar sendo feita. A Karen King estava publicando e recebendo um crédito pela cadeira que ela ocupava. Professora de origens cristianismo de Harvard não precisa ficar olhando com tanto critério que ela está fazendo. Não precisava. Eu queria pensar uma coisa que o Gabu trouxe na fala dele e que tem muito a ver, inclusive, com a própria vida do Reinaldo ali. O Gabu falou de tradução, e o Vitor também falou aí das diferenças linguísticas das áreas, né? E a gente fala muito de tradução na ABC2 também, né? Traduzir conceitos de ciência e de teologia para campos aí que parecem quase imissíveis às vezes, mas a gente consegue trazer alguma coisa, para construir o diálogo em qualquer área, né? De qualquer área com qualquer outra área,
a gente precisa fazer traduções. E o Reinaldo aí, então, ele na verdade é um tradutor duplo, né? Tradutor de Tolkien e tradutor de ciência. Legal demais saber isso. E assim, eu queria ouvir de vocês, né? Como que vocês se interessaram por isso? Como que vocês, eu acho que caberia aqui agora, né? De como que vocês foram parar nesse processo aí, nesse interesse de fazer divulgação científica, fazer comunicação científica, e como que tem sido isso, né? Como tem sido essa trajetória de vocês, mais específica, assim, com os desafios, as dificuldades, porque é algo que a gente enfrenta também na ABC2 quando a gente vai fazer essa tradução aí de fé e ciência para esses dois campos, academia e igreja e academia. No meu caso, resumindo muito, para não ficar a história super hiper comprida, mas é um jeito de diminuir a minha frustração de não ter sido biólogo, na verdade. No fundo é isso. Porque quando os longínquas eras, né, lá na primeira era da Terra-média, quando o Melkor e os Valar ainda estavam em Arda, né, entre nós, quando eu prestei vestibular, faz muito tempo isso, eu prestei biologia, jornalismo e medicina. Medicina, obviamente, eu não passei. Passei em biologia e jornalismo, cheguei a me matricular em biologia, mas fui fazer jornalismo porque eu achava que, do ponto de vista profissional, financeiro, talvez fosse ser uma coisa um pouco mais tranquila, que talvez foi uma ideia meio idiota, talvez, para pensar, mas enfim, foi o que eu achava com 18 anos de idade. E eu fiz a graduação toda muito desanimado com a graduação de jornalismo, que apesar de eu ter feito em instituições boas, que foi a Unesp e a USP, o currículo pra mim deixou bastante a desejar, assim, sem saber o que eu faria da vida, achando que talvez eu não fosse ser jornalista no fim das contas, pensando em ser jornalista de esporte. E aí, quando eu comecei a tentar o curso de treinamento para jornalistas na Folha no final da graduação, eu não passei na seleção, mas fui chamado para uma cobertura de férias, ou seja, para um mês cobrindo as férias de uma pessoa na editoria de ciência. E na primeira semana eu já vi, voltou tudo que eu queria da época de querer ser biólogo. Eu falei, não, isso eu quero fazer. E consegui, aos trancos e barrancos, me manter na área de lá pra cá. Então, no fundo, fora a incursão em jornalismo sobre religião, um pouquinho de cultura, literatura também e tal, eu acabei ficando jornalista de ciência nesses 20 e poucos anos de carreira o tempo todo, quase sem mudar de área. Então foi muita sorte, foi um jeito de espiar a frustração de não ser biólogo. No meu caso, eu fui inspirado, assim, né, e motivado por uma pesquisadora que hoje é uma grande amiga, que faz divulgação científica, né, a Aline Guilard e o Tito Aureliano. Eles são um casal de paleontólogos e eles têm um canal de divulgação científica sobre paleontologia, chamado Colecionadores de Ossos, e eu acompanhava o trabalho deles há muitos anos. Eu fiz biologia nesse período que eu conheci, e eu tive a oportunidade de conhecer a Aline pessoalmente, e a gente foi trabalhando junto, e ela meio que me incentivou, né, me deu um chute assim, e falou, vai fazer divulgação, porque ela falava que eu falava sobre os bichos que eu gostava com muita paixão, e era bom de se ouvir, palavras dela, né? E eu acho que, inclusive, isso é uma característica importante de um divulgador, é quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né, e estimula as pessoas a se interessarem pelo assunto que você também se interessa. Então, foi essa minha grande motivação, assim, eu só queria falar das coisas que eu estava fazendo e o quão incrível eu gostava e achava sobre golfinhos, baleias e outros mamíferos marinhos. A Aline faz um trabalho muito grande no Twitter, então eu acabei indo pro Twitter também, e aí com o tempo foi surgindo um projeto específico. Eu sei que o Twitter é uma terra meio problemática, meio difícil. Muito. Eu acho que a gente pode conversar até sobre isso, né, sobre redes sociais também. Mas no Twitter eu consegui gerar um espaço para falar sobre cetáceos, né, golfinhos e baleias, e consegui gerar um espaço um pouco mais tranquilo, né, no Twitter. Não era tanto aquela guerra, né, justamente por até falar de um que a gente chama de fofofauna, né? Era muito fácil, né, conseguir cativar as pessoas com foto de bicho fofo. Então, foi mais ou menos isso como é que eu fui para esse trabalho de comunicar. Eu gostava de falar, e muito, gosto de falar bastante, sobre os bichos, porque eu sempre achei eles incríveis, e as pessoas começaram a gostar de ouvir. Foi nesse caminho. Um dos melhores lugares que a gente tem hoje é o Twitter para divulgação científica. Eu gosto demais, tem muitos perfis maravilhosos lá. O perfil do Gabu, de Cachalote Pelegrino, tá lá. Sigam o Gabu e sigam os outros que o Gabu recomendar, gente, que vale muito a pena conhecer esse pessoal. A linha de são incríveis, gosto muito deles também. Então, sigam esses dois que são maravilhosos. Outra coisa que o Gabu faz é desenhar, né, Gabu? Também. Tem esse lado da divulgação científica também na área do desenho. Sim, a ilustração científica, ela é uma forma de comunicação, né? Quando eu participei com o Vitor também falando sobre isso, né? Ela é uma forma de comunicação, né? Inclusive é por isso que a ilustração hoje ainda se mantém do que, por exemplo, a fotografia, né? A gente tem a fotografia, para que eu preciso da ilustração. Só que a ilustração, ela limpa a imagem. Você desenha e você destaca aquilo que é importante, né? Você deixa a imagem mais clara para
quem está observando ou estudando sobre determinado assunto que precisa daquela imagem. Então, quando você está num livro de ciências e tem todos os desenhozinhos lá do corpo humano, dos órgãos ou dos bichos, né, é um ilustrador científico que simplificou. Diferente de você ter uma foto de uma necrópsia, né, de um processo de dissecção de um animal que vai ser muito mais complexo de entender do que a ilustração. Então, sim, a ilustração ela também é uma ferramenta de comunicação e divulgação científica. Para comunicar com crianças, inclusive, né? Nossa, é a porta de entrada, né, para coisas mais pesadas. Mas eu vejo aqui, eu tenho um casal e eles são iniciados na ciência, apesar de terem dois pais que são biólogos, mas eles são iniciados também por causa dos desenhos, né? Os desenhos já, assim, a criança é muito visual, isso é maravilhoso. Eu acho que é legal o Vitor responder, né, como é que o Vitor se envolveu com divulgação científica. Eu tava na minha rede jogando Candy Crush. A minha vida estava muito em paz e resolveram me chamar para falar de cloroquina. É isso que aconteceu. Não, assim, olha, eu sou jornalista antes de ser teólogo, né? Eu me formei em jornalismo, trabalhei em redação um bom período de tempo e trabalhando em redação, eu passei por algumas editorias diferentes. Em jornal grande, eu nunca tinha trabalhado na editoria de ciência. A maior parte da minha trajetória foi trabalhando em jornalismo esportivo e jornalismo econômico. Eu fui repórter esportivo. Aí, Reinaldo, mais uma coincidência aí das coisas, né? Então, eu fui repórter esportivo e depois, quando me tornei editor, fui ser editor na área de negócios e jornalismo econômico em geral. E depois disso, que eu fui fazer teologia. Então, na minha caminhada como teólogo, acabei virando um divulgador teológico com um canal de YouTube, que no fundo, o que eu faço no YouTube é divulgação de ciências humanas. O meu trabalho no YouTube, ele não é um trabalho... Eu não produzo teologia ali, per se. Eu não estou ali fazendo pesquisa teológica e trazendo algo novo. Eu estou fazendo precisamente divulgação teológica. Então, eu criei esse canal do YouTube quando eu estava indo fazer o meu mestrado, e durante o meu mestrado fui tocando esse canal, e aí a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, depois, já que eu já tinha terminado meu mestrado, falou: olha, Vitor, eu sei que você é jornalista, e a gente precisa de alguém para falar das coisas aqui na pandemia, viu? E aí nós tivemos o Destaque ABC2. O Destaque ABC2, a gente fazia divulgação não só dos temas da pandemia, a gente falou de muita coisa, falamos inclusive de ilustração científica com o Gabu, né? Entrevistamos o Gabu falando de ilustração científica, mas falamos de muita coisa. Falamos desde botânica aí do Thiago até outras questões como mudanças climáticas. Que mais que a gente abordou na época, Thiago? De todo um pouco, né? Nossa, a gente trouxe tanta pauta legal sobre biodiversidade, clonagem não, né? Aquelas questões de terapias gênicas. A gente falou de muita coisa legal. A gente falou de muita coisa. Então a minha caminhada aí pelo jornalismo científico se deu nesse período. Agora, o que eu gosto de falar, e acho que isso é bom pro nosso público aqui, viu, Bilbo, saber? Eu nunca fui perseguido por posição teológica minha. Nunca. Tem uma questão aí na minha história, no ambiente evangélico, que talvez por causa da associação com a Nova Perspectiva sobre Paulo, da qual eu sou crítico, deixa eu falar mais uma vez, mas tudo bem. Mas por falar sobre ela, talvez tenha acontecido uma coisa ou outra, eu nunca fui perseguido por questões teológicas, pelo menos explicitamente, no ambiente evangélico. Agora, por causa de ciência, eu fui. Pois é. Então isso é uma coisa interessante pra gente saber a respeito do nosso meio. Nunca aconteceu de alguém me bater por causa de... E olha, são mais de 800 vídeos no meu canal sobre teologia. Teria motivo para alguém querer me bater. mas nunca aconteceu. Agora, no caso da divulgação científica, aí, por falar de ciência, em especial por falar da pandemia, o clima tava meio tóxico, né? Uhum. Mas ó, essa colocação do Vitor me leva para uma pergunta aqui da pauta que o Thiago colocou, e eu acho que ela cabe muito bem agora, que é os desafios, né? Quais são os principais desafios para tratar a divulgação científica no contexto da igreja? A gente já teve um episódio passado sobre o catolicismo e a ciência, foi bem legal, se você quiser ouvir, foi o último BTcast ABC2, o 53, mas agora, dentro desse contexto de divulgação científica, na posição de vocês, quais são esses principais desafios para tratar a divulgação científica no contexto da igreja?
igreja. Eu queria destacar uma coisa sobre o destaque da BC2, né? O quanto foi um trabalho importante, assim, eu sou cristão também, né? E tô no meio ali da igreja e também de colegas que não são da igreja, e principalmente cientistas nessa comunidade, às vezes, do Twitter que o Thiago falou. E na pandemia, assim, eu desejava materiais, principalmente de cristãos falando sobre ciência, para que eu pudesse compartilhar com pessoas da igreja. Porque se eu compartilhasse um artigo que era de um cientista que não acreditava em Deus, vamos colocar assim, ela não ia ouvir. Mas se eu tivesse o respaldo assim, olha, um teólogo está falando sobre isso, um pastor está falando sobre isso, talvez a pessoa, né, se desarmasse nesse contexto. Então, os vídeos, por exemplo, da BC2, que eu sou muito grato a Deus por esse projeto, me ajudou muito, né, no meio da pandemia. Então, quando tinha o destaque falando, ou algum vídeo, né, do Vitor ou de outros teólogos falando sobre a pandemia e sobre Covid de uma forma correta, né, com respaldo científico, junto com outros cientistas, explicando os artigos com referências, isso me ajudava nessa luta contra a desinformação e a fake news. Então eu podia mandar para um colega ou para pessoas da igreja e falar assim, olha, tem um pastor aqui falando sobre Covid, o que será que ele acha, né? E aí me deu esse conforto. Então foi muito importante, assim, ver pessoas da igreja falando sobre ciência e falando de uma forma correta, que eu acho que falta esse contato. Existe um distanciamento, né, da igreja com a ciência e até achar que tudo que é da ciência é do demônio, né, ou que não deve ser estudado, ou que não deve ser apreciado. Então, eu acho que a BC2, quando ela teve essa proposta de diálogo, pelo menos para mim, foi muito incrível, assim. Eu usei muito o material justamente por isso, para alcançar essas pessoas e falar, olha, a gente pode falar de ciência, a gente pode ver Deus nessas coisas e existe um outro caminho, um pouco mais saudável, né, para se aprender sobre determinado assunto. Legal, cara, é muito bom receber esse feedback, né, saber que a gente teve um trabalho que valeu a pena e que atingiu muita gente, né? Eu acho que o Vitor foi atacado, mas eu acho que muita gente se beneficiou muito, né, Vitor? Então, graças a Deus por isso. Eu não reclamo dos ataques que eu sofri, não, mas eu gosto de apontar, de dizer que isso aconteceu, simplesmente como uma coisa para fazer as pessoas pensarem, poxa vida, por que será que justamente esse tema mexe tanto com paixões, né? Será que deveria? Eu esperava, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, que eu fosse ser atacado precisamente por causa de um ou de outro posicionamento teológico. E a verdade é que, assim, uma parte do nosso trabalho é saber falar a língua das pessoas. E saber falar a língua do evangélico, ou do católico muito praticante, exige conhecer os pressupostos que ele tem, que tipo de assunto que é mais sensível ou não. E aí tem um lado da minha falha mesmo. Por que eu tô falando que é um lado da minha falha mesmo? Porque eu não sou atacado na teologia, porque eu sei exatamente onde o calo aperta quando eu tô falando de teologia. Eu sei o que eu vou falar que vai fazer com que o evangélico fique escandalizado. Na área da ciência isso não é tão óbvio. Então é um desafio maior, é um desafio diferente. Talvez eu tenha sido atacado pela maneira mesmo como eu falei, talvez a falha tenha sido minha. Na maior parte do tempo eu acho que não. Eu acho que o assunto estava de fato muito sensível, né? Estava de fato muito sensível. E você vai falar aquilo que a pessoa não acredita, você vai fazer com que a pessoa fique antipática por aquilo ali mesmo. Não tem muito jeito. Trouxemos um pesquisador da Unicamp para falar, da farmácia, né, da Unicamp, para falar precisamente sobre cloroquina, um pesquisador da área de cloroquina. Esse é um exemplo que eu lembro muito vividamente na minha cabeça, eu não tô lembrando o nome dele agora. E aí eu lembro dele perguntando quem quer tomar cloroquina se sabia qual era a meia-vida da cloroquina. E falando sobre empilhamento. Putz, é um argumento espetacular do ponto de vista de protocolo, do ponto de vista de, bom, você quer tomar um negócio preventivo? Você tem ideia de quanto tempo faz para isso sair do seu corpo? Você está tomando preventivo por conta, sem um médico. O médico também muitas vezes não sabe de farmacocinética o suficiente para dar esse tipo de informação. Às vezes o cara não é especialista nessa área específica. Então o cara fez um argumento muito lógico, muito bom, poderosíssimo do ponto de vista lógico, mas para falar com o meu público ali, talvez nem tanto. É aquela ideia, né, que a gente tem de que tem conteúdo e forma, né? O conteúdo, e eu acho que o cientista, aquelas coisas que a gente falou antes, né? O cientista sabe, ele tem o conteúdo técnico, teórico, muito ali, mas existe uma forma, e essa forma precisa ser traduzida não para uma língua só, né? Essa tradução, ela tem que acontecer para muitos ambientes, para muitas faixas etárias, para muitos lugares diferentes, e dentro da igreja, inclusive, né? Tem muitas nações ali, que cada uma vai ter a sua língua também. É um desafio muito interessante, muito grande. Até essa questão da tradução,
tradução, se me permitir complementar, a gente, quando falou de tradução, não faz uma tradução literal, né? O próprio Reinaldo pode falar sobre isso, né? Da experiência como Tolkien, você tem que adaptar algumas coisas. Então, quando eu falo que a tradução da ciência, dos termos técnicos para algo mais popular, não é o ipsis literis, né? O termo que a gente usa, né? Não é palavra por palavra, mas você precisa fazer uma tradução adaptada para chegar naquele público, né? Para chegar nas pessoas. Claro, você pode falar sobre termos técnicos, você pode falar sobre conceitos específicos, mas ela tem que vir com uma explicação, uma tradução sobre aquele termo. Porque senão a pessoa vai se perder, ela não vai se interessar, porque ela vai se sentir menosprezada, digamos assim, né? Porque, ele tá falando uma coisa difícil, eu não vou entender, é melhor eu atacar com aquilo que eu sei, sabe? É por isso que você é um golfinhólogo, e não um cetólogo. Exatamente. Esse termo, né, ele não é um termo técnico, não é um termo científico. Cetólogo vem de cetáceos, né, que é a pessoa que estuda, né, cetáceos, né, golfinhos e baleias. Mas cetáceo ou cetólogo não comunica, não fala com ninguém e às vezes não fala nem com meus pares, porque às vezes não é um termo nem que a gente usa no cotidiano, assim, dentro da academia. Então, o golfinhólogo, ele comunica muito mais com as pessoas que eu quero falar do que uma palavra técnica, né? Mas a pessoa automaticamente entende porque dentro do contexto dela, ela sabe que é um golfinho e às vezes o termo logo, né, de logia, de estudo para outras coisas, provavelmente ela deve ter ouvido em algum momento no ensino médio ou, sei lá, qualquer pessoa explicando o estudo de alguma coisa. Ela vai conseguir fazer essa associação. Então, eu preciso pensar na bagagem, né, no arcabouço, né, no que a pessoa ali que vai me ouvir tem, né, para que eu consiga me comunicar. O Gabush que tocou em vários pontos que são cruciais, essa coisa de pegar gente que tem um pé em cada canoa na comunidade cristã e na ciência, para aproximar as pessoas das igrejas cristãs, seja evangélica, seja católica, ortodoxa, enfim, etíope, qualquer uma que seja, para a ciência acho que é muito importante. Eu acho que falta um pouco do lado da comunidade científica, que ao longo dos anos desenvolveu algumas figuras que se tornaram proeminentes como divulgadores, que têm uma posição um pouco mais hostil, um pouco mais bélica em relação à religião, de ter pessoas da comunidade científica que, mesmo não sendo religiosas, sejam capazes de estender a mão para quem é religioso e dizer, a gente não tá aqui para destruir a crença de vocês, a gente quer falar de uma coisa que é comum a todos, que é como o universo funciona, independente de você ter fé ou não. Acho que falta um pouco dessa mão estendida. Muito bom, última pergunta então do nosso papo, gente. Talvez alguns ouvintes estejam prestando atenção em tudo que a gente disse e pensaram, pô, legal, eu quero isso aí, eu acho que é uma coisa que eu tenho jeito. Então, como se tornar um divulgador científico, né? O que é preciso, por onde começar, do que se alimentar, onde vivem, brincadeira. Mas é isso, sabe? É como se tornar um divulgador científico. A gente já viu a importância, eu acho que esse podcast foi sobre a importância do divulgador científico. Bem, como se tornar um? Cara, que difícil isso, hein? Acho que não tem um modelo único, acho que você tem muitos nichos para onde você potencialmente apostar. E assim, um alerta que eu faria é que se você quer, enfim, ter fama, fortuna, $100 mil, mulheres, dinheiro, iate, como dizia aquele desenho do Pica-Pau, Belo link. na época que $100 mil ainda era uma grande grana e tal, é muito difícil você achar uma fórmula que vai te levar para isso. Precisa de muita paciência e muita sorte, eu acho. Mas você pode apostar de várias maneiras. Acho que a primeira coisa realmente é a paixão, porque o começo e, em geral, o meio e o fim também são bem ingratos. Então, se você não tiver uma paixão clara pela área, é difícil você ter a persistência necessária. Então, amor, acho que é muito crucial, assim. Vontade de se aprofundar, eu acho que não dá pra você fazer uma coisa pro grande público. Mesmo que o seu papel seja simplificar, se você não souber o profundo, o máximo que você puder, de preferência numa área específica, inclusive, você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Então, pode ser de maneira formal, fazendo uma graduação, um mestrado, doutorado, pode ser de maneira totalmente informal, catando livro, catando vídeo, catando artigo na internet, mas essa coisa de você realmente saber enfiar a cabeça e mergulhar. E eu acho que escolher uma linguagem também que funciona pra você. Então, se você escreve bem, postar nos blogs, nos textos, nos artigos, pensar em escrever um livro, se você tem mais desenvoltura pra fazer um vídeo, que hoje em dia, infelizmente, todo mundo parece que só pensa em vídeo, seja Instagram, ou YouTube, ou Twitch, mas a galera só quer saber de vídeo. Ou se você, de repente, do ponto de vista de artes visuais, com essa maldição aí chamada inteligência artificial, essa coisa de satanás que tá tomando todo mundo, você quer fazer as grandes artes incríveis sob
sobre ciência com inteligência artificial, de repente, mas você realmente achar a linguagem salienta os seus pontos fortes, as suas habilidades que você tem mais facilidade de desenvolver e aplicar para aquele fim. E pensar em como, se você quer transformar isso numa carreira, como a gente não vive de vento, infelizmente, nem faz fotossíntese, pensar em como é que você daria uma sustentabilidade até financeira para isso. Como é que você vai... Se você quer ser jornalista, enfim, você pode tentar encontrar uma vaga numa redação em algum lugar que você possa fazer isso, mas se você tá seguindo uma carreira que não seja jornalística, como monetizar de diferentes maneiras, enfim, como é que você pode dar para aquilo um suporte que torne aquilo sustentável, que não ferre suas contas para pagar no fim do mês. É tudo muito genérico, mas é porque, enfim, acho que não tem uma fórmula única mesmo. Eu vou me permitir falar de algo um pouco mais específico, então, Reinaldo, que é o seguinte: para você que entendeu, talvez, essa importância da divulgação científica e um cientista, e é um acadêmico, ou é uma pessoa que está buscando trilhar os caminhos da pesquisa, está na faculdade, aí na iniciação científica e tal, todo acadêmico pode ser um pouquinho divulgador científico. Você não precisa viver disso, mas você pode ser um pouquinho. O que eu quero dizer com um pouquinho divulgador científico? Quando você tá na briga para conseguir bolsa da CAPES, mas não, eu sou um sortudo, eu consegui da FAPESP, que é isso, eu como restaurante japonês, eu tenho bolsa da FAPESP, não tenho da CAPES, não. E nesse meio do caminho, você tá numa briga desgrenhenta para publicar artigo, que tem que publicar. Negócio de CAPES, negócio de financiamento de pesquisa, aí você tá na faculdade, você tá na universidade, você quer ser pesquisador, você tem que publicar, você sabe disso. Deixa eu contar um segredo pra você de quem gosta de línguas, que é o meu caso. Publicar é público. Você tá escrevendo pros seus pares? Sim, você tá escrevendo pros seus pares, mas faz parte da natureza da sua atividade tornar público aquilo que você pesquisa. E aí o que acontece? Para você lidar com um público mais amplo, você pode ser um pouquinho divulgador das coisas que você pesquisa, das coisas que são do seu campo e não foi você que pesquisou. Faz um postzinho pequeno no blog, cria uma conta no Twitter, fala com um divulgador e fala: olha isso aqui que interessante. Isso daí é o seguinte: o teu trabalho, a tua profissão não é divulgador científico, mas você é um pouquinho divulgador. Eu gosto demais, e se você quiser um parâmetro para isso, um benchmark, um cara para olhar, um exemplo. Eu gosto de um cara do Twitter, você vai lá no Twitter e procura o Cientista no Jardim, o Carlos Hotta, Hotta. Esse cara é pesquisador. Figuraça. Esse cara tem paper publicado em revistas de altíssimo renome na área dele. Esse cara tem paper publicado nas principais revistas acadêmicas da área dele. Mas ele tá sempre lá no Twitter, falando alguma coisinha, divulgando alguma coisa, fazendo a área dele. É usar o Twitter pro bem, né? Usar o Twitter pro bem. Pode ser o Twitter, pode ser alguma outra ferramenta, pode ser um blog, mas assim, você que é pesquisador, você pode ser um pouquinho divulgador. Você não precisa ser um profissional da divulgação científica, mas você pode ser um pouquinho. E se cada pesquisador for um pouquinho divulgador, cara, a gente já dá um salto qualitativo gigantesco. A gente já dá um salto qualitativo enorme. Você quer outro cara? Vou dar dois, vai. Dei um das ciências naturais, que é o Carlos Hotta. Vou dar também um cara mais do ferramental estatístico. Segue um cara chamado Thomas Conte. Esse cara, ele é economista, o negócio dele é modelo, o negócio dele é estatística, mas quando ele escreve lá nas redes sociais, você fala assim: eu tô entendendo estatística agora? Que negócio é esse? Pois é, mas isso não é a profissão dele, isso é porque ele é um pouquinho divulgador. Ó, eu quero dar um exemplo aqui, dentro da área da teologia, que o Alex, é conhecido aqui da turma do Bibotalk, ele é um cara muito inteligente, né? É um acadêmico na área da teologia, defendendo seu doutorado agora na Alemanha, então é um acadêmico. E o Alex, ele aprendeu muito nesses anos a se comunicar via fala, por meio do podcast aqui no Bibotalk. Então, assim, a experiência dele como podcaster o ajudou muito a se soltar, a desenrolar, a trazer os conceitos complicados para uma fala mais chão de igreja. Só que YouTube, por exemplo, e rede social não é a praia dele. Ele não curte câmera. Ele já tentou começar canal no YouTube, playlist dentro do canal do Bibotalk, e a coisa não vai pra frente. O que o Alex gosta de fazer? Ele gosta de ensinar em sala de aula e ele gosta de escrever. Mano, olha o que o Alex começou a fazer e tá dando certo. Newsletters. Mano, olha que coisa, anos 2000, né? Mas assim, tá funcionando pra ele, entende? E tá sendo muito legal, uma experiência muito legal. Tem uma galera, inclusive, ele já tá... O objetivo não é ganhar dinheiro, obviamente, mas já tem gente que tá assinando
assinando a newsletters pra receber conteúdo exclusivo dele. Então assim, mano, ele achou um jeito que ele gosta, porque eu acho que pegando a fala do Reinaldo, tem que ter o amor pela coisa, senão, porque se for pelo dinheiro não vai rolar, vai desistir no primeiro, segundo mês, porque vai ver que não dá dinheiro, e tem que ter o amor por aquilo, é meio que uma missão mesmo, encarar como uma missão a divulgação científica, teológica, enfim. E aí, ele, cara, tá ali, tá? Toda semana o bicho, acho que toda semana ou todo dia, não sei, tem uma newsletter do Alex, entendeu? Aí tem umas pessoas que já estão assinando, inclusive, pra ter um conteúdo exclusivo e tal. É a forma que ele achou pra divulgar um bom conteúdo. Então, enfim, é tipo Neston, gente, e tem 1001 maneiras, né? Invente a sua. O importante é ter qualidade na informação divulgada, né? Muitas coisas que eu queria falar, mas eu acho que a principal, além dessa paixão, né, que o Reinaldo falou, eu super concordo. Eu acho que quando você fala do que gosta, né, é mais fácil de alcançar as pessoas. Minha experiência de divulgação, eu acho que é importante também você não menosprezar as pessoas e as dúvidas que elas vêm até você. Você se colocou na posição de divulgador, de alguém que vai comunicar uma informação, esteja aberto a receber todos os tipos de dúvidas, né? Às vezes elas vêm de forma sincera. Um exemplo que eu quero dar, né? Então, às vezes você quer falar sobre termos muito complexos, sei lá, o processo evolutivo de como os golfinhos foram da terra para a água, e às vezes a pessoa só quer saber se baleia sente sede, se elas peidam, se peixe bebe água. Então, isso são perguntas genuínas que me abrem possibilidades, né, de falar sobre milhões de assuntos. Cara, baleia mama, velho. É que meu filho ouve uma música. Eu nunca vi baleia mamar. Meu filho é autista e o hiperfoco dele no último ano e meio é baleia. E pelo jeito, baleia é um hiperfoco de muitos autistas, porque até uma série da Netflix lá, a advogada tem hiperfoco em baleia. Não sei se tem uma explicação científica pra isso, mas o meu filho tá focado em baleia e tubarão. Agora ele tá migrando pro tubarão e pro polvo, mas a baleia foi... E aí tem uma musiquinha lá, eu nunca vi baleia mamar. E a pergunta é, baleia mama? É muito legal isso, Bibo, porque eu também sou autista com TDAH. Olha aí. Eu já assisti essa série incrível. E sim, as baleias amamentam. Inclusive, foi um fio que eu escrevi no Twitter, um dos que mais bombou, justamente explicando isso, né? A minha entrada foi falando, né, que peixes-bois também, que era uma dúvida, né? Como os peixes-bois amamentavam seus filhotes, que as pessoas às vezes não sabem que é também outro mamífero. E como os baleias e golfinhos também amamentam, né? Dentro da água, sem patas para segurar. Aí. Então, sim, eu expliquei sobre isso e é uma das dúvidas que as pessoas mais têm, assim, é muito divertido falar sobre esse assunto. Sim, elas amamentam, sim. Maravilha, maravilha. Recentemente eu estava conversando com o Guilherme de Carvalho, né, e ele falou uma frase que tá me martelando, assim, já tem uns meses, que é, nós com a ABC2, né, fazer uma divulgação científica eclesiasticamente amigável. Boa. Isso tem me pegado. Uma das funções, né, um dos propósitos da ABC2 fazer isso, né, trabalhar com uma divulgação científica que seja amigável para a igreja. E isso é um desafio para todos nós que estamos preocupados com isso, né? E dentro da ABC2, os nossos, aqueles parceiros que nos acompanham, os membros dos nossos grupos, o pessoal que está dentro da ABC2, né? Pensar nisso, né? Existe muito campo para divulgação científica, propriamente dita, teórica, mas existe campo para essa interação, essa divulgação dessa interação, ou seja, uma coisa é buscar fazer o diálogo entre fé e ciência, e outra coisa é divulgar esse diálogo, né? Divulgar que existe uma possibilidade da ciência conversar com a fé, existe uma possibilidade da gente lidar com as dificuldades ali da teologia e da ciência e achar complementaridade, achar uma leitura, achar uma tradução, né, como a gente tem falado. Então eu acho que eu acho que a gente pode deixar um desafio aí para os nossos ouvintes, né, de que você quer se envolver com divulgação científica, você pode falar sobre biologia, pode falar sobre física, pode falar sobre astronomia, pode falar sobre economia, como o Vitor falou aí, e pode falar também sobre o diálogo de fé e ciência, né, o Reinaldo tem feito isso na coluna dele, mas a gente tem pouca gente, né, mostrando isso, acho que para o grande público brasileiro, a gente tem pouca gente. Então é uma seara que está aí aberta e que pode ter muita gente ainda contribuindo com isso e que Deus nos abençoe para isso. Amém. Né? A revista Nos Mundos, Thiago, tem um pouco essa pegada, né? Essa nova criação da ABC2. Com certeza. A Academia ABC2, ela está preocupada com isso também, né? A Academia ABC2, falando para o Reinaldo, eu acho que talvez não conheça, a ABC2 é a Associação de Cristãos da Ciência e existe um braço da ABC2 e a Academia ABC2, é outra instituição, né? Que caminha junto, que está preocupada mais com as questões acadêmicas dessa área aí, desse diálogo, de construir coisas, de produzir alguma coisa, né, nesse sentido acadêmico e, por que não, também se envolver com a divulgação disso. Essa divulgação ela é muito importante, se preocupar com a linguagem, com a forma como a gente vai entender, né, os contextos. Então, tudo isso que a gente conversou aí, eu acho que vale muito a pena. Esse episódio está muito legal, gostei demais desse papo. Muito bom. Gente, a revista Nos Mundos, tá? O link para a revista, inclusive, vai estar aqui na descrição deste BTcast em bibotalco.com.
bibotalk.com ou no YouTube. Não sei por que não vai os nossos links para o Spotify, tá? Já tentamos mudar e não deu, mas o link tá aqui em bibotalk.com, BTcast ABC2054, ou também aqui no YouTube, beleza? Essa relação, né, da igreja com a ciência, eu acho importante, a gente precisa explorar um pouco sobre ensinar as autoridades, né, eclesiásticas, assim, aproximar da ciência, né, mostrar a importância disso, e que pode existir esse diálogo. Eu trabalho da BC2 muito fundamental nisso, e preciso, né, que ela inclusive apareça mais, justamente se destaque mais para mostrar essas outras posições do que tem sido mostrado nos últimos podcasts de 9 e 10 horas que estão sendo feitos aí, né, e mostrado inclusive possibilidades, né, porque o que eu encontrei no meu caminho também foi cristãos perdidos sem saber como conciliar as coisas, e eu falo, não, existe uma possibilidade, essa possibilidade eu descobri com a ABC2. Então, eu acho o trabalho fundamental e gostaria que mais pessoas conhecessem isso e mostrar para a pessoa da igreja que existem vários problemas no mundo que a gente precisa lidar e se preocupar, mas o meio ambiente, né, a ciência e tudo que Deus criou também é algo que a gente precisa se preocupar e que faz parte do desejo de Deus, né? Eu achei muito fantástico, por exemplo, quando Deus fala para Adão, né, dar nome às coisas, né, às plantas e aos bichos, e hoje quem faz isso sou eu, é um biólogo ou um taxonomista. Então, um dos primeiros trabalhos a gente, né, se você quer fazer um mandamento de Deus como dar nome a coisas, seja biólogo. Então, fazer esses links. E também outra sobre a importância de estudar isso, né? Os Salmos que abre o site da ABC2 fala sobre isso, e para mim me marca muito, né, de grandes são as coisas do Senhor, né, e dignas de estudo para aqueles que a amam. Então a Bíblia não falta na Bíblia passagens e expressões de que é importante conhecer a criação, a natureza, que o caminho mais fácil é pela ciência, né, que a ciência tomou esse compromisso, né, de conhecer aquilo que nós entendemos que foi criado. Além disso, né, eu queria deixar, se você não se preocupa às vezes com esses pontos, mas, por exemplo, sobre mudanças climáticas, que é uma discussão extremamente importante que a gente está tendo hoje, eu vi dados do site das Nações Unidas que 30,7 milhões de novos deslocamentos de pessoas, ou seja, de refugiados, só em 2020 foram causados por questões climáticas. Então, se a igreja se preocupa, por exemplo, com refugiados, pessoas que estão passando por necessidades, dificuldades e fome, ela precisa estudar sobre meio ambiente, porque isso está afetando as pessoas. E eu não preciso ir nem muito longe, é só lembrar dos últimos casos na Bahia, das enchentes, ou que teve em São Paulo também. As enchentes que tiveram na Bahia foram nas cidades em volta onde a minha família mora. E os meus pais, eles ficaram isolados de todo mundo, de recurso, de medicamento, de alimentação, por causa que todas as estradas foram inundadas, não tinha acesso. Eu preciso me preocupar por isso, porque a minha família está sendo afetada por um problema climático. Então, a igreja precisa entender que essas questões não são só fírulas. Deus falou para a gente cuidar dessas coisas. Então, é importante a gente estudar aquilo que Deus criou, né? Que eu acredito que Deus criou. Maravilha. E, rapidinho, só um complemento, né? Esse trabalho, né, é uma via de mão dupla, justamente porque o trabalho de tentar tornar a ciência, o assunto científico menos hostil dentro da igreja, ou tornar a igreja menos hostil à ciência, e tornar também o ambiente científico, né, o ambiente de divulgação científica menos hostil à igreja, menos hostil à teologia, né? Sim. A gente conseguir fazer esse abraço aí. Mas é isso aí. Muito bom. Eu usei muito a BC2 também, eu falei, né, no sentido de mostrar para alguém que é cristão, um pastor falando de Covid, mas ao mesmo tempo mostrar para os meus colegas divulgadores que, olha, tem pessoas na igreja preocupadas com isso da forma certa. Olha, tá aqui um vídeo de um pastor usando artigos científicos que você também está explicando aí no seu fio, e a igreja também está se importando com isso. Então não é todo evangélico que é ignorante, ou não é todo cristão que não se preocupa com isso. Não, eu sou cristão e me preocupo com essas coisas. Eu estudo, eu sei ler um artigo, eu sei buscar uma referência, e tá aqui, tem um pastor que também sabe fazer isso. Então, abre espaço para essa conversa, porque eu conheço muitas pessoas que acham que a igreja é ignorante e elas não devem ter voz, ou as pessoas não podem aprender, porque ele é a autoridade científica, né? E não é bem assim. É isso então, gente. Vamos ficando por aqui em mais um episódio da ABC2. Muito legal. Obrigado, Reinaldo, por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho dessa tua experiência como divulgador científico. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Foi muito bacana. Estamos aí à disposição sempre.
E o nosso amigo golfinhólogo, rapaz, eu agora vou te lembrar de ti como golfinhólogo, porque de fato eu esqueci o teu nome, eu sou um péssimo host, me perdoa. Gabu. É que Gabu e Guto é muito parecido, aí eu confundi Gabu com Guto. Eu gosto de ser chamado de golfinhólogo. O propósito é esse. Mas, mano, obrigado. É muito legal, cara. É muito legal. Eu não sabia que era esse nome, né? Eu imaginava que alguém estudava golfinhos, obviamente, mas golfinhólogo eu achei muito legal. Gabu, obrigado pela tua presença aqui no BTcast, irmão. Eu que agradeço, assim, um sonho realizado, nunca imaginei que você ia chegar e muito obrigado mesmo por estar aqui, por esse convite. Obrigado. Caraca, eu acompanho o trabalho de vocês. Muito legal. É nóis. fantástico. Ah, obrigado, mano. Vitor, tamo junto na caminhada, continua. A gente se fala. É isso. E Tiagão, até o próximo BTcast ABC2. Maravilha, sempre um prazerão. Seguinte, os arrobas da galera que participou aqui, pra você acompanhar o trabalho do Reinaldo, o trabalho do Gabu, vai estar aqui também na descrição deste episódio, tá bom, gente? Então, toda aí pra você acompanhar o trabalho. Inclusive, depois os twitters que vocês citaram, me mandem também pra eu colocar na postagem, pra galera também poder seguir gente boa aí e aprender legal. Vamos ficando por aqui, voltamos a semana que vem com mais BTcast. Toda terça-feira tem BTcast, toda sexta-feira tem BT Papo e uma vez por mês tem o BTcast ABC2, tá bom? É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.